Olá pessoal, meu nome é Marcos Autori e eu vou apresentar para vocês a segunda parte desta revisão sobre distribuição eletrônica. Então, inicialmente, a gente vai aprofundar alguns aspectos aqui do modelo atômico, e em seguida vamos ver a distribuição eletrônica do primeiro, segundo e terceiro período. Então vamos primeiro para o modelo atômico. Um aspecto que eu não havia comentado com vocês é a questão do tamanho do átomo. O átomo, qualquer átomo de qualquer elemento é muito, muito pequeno. E aqui temos uma comparação dos átomos de alumínio. Um papel alumínio é formado quase que exclusivamente por átomos de alumínio. Imagina que você vai atravessar, é uma experiência mental, você vai atravessar a folha de papel alumínio. Vai atravessar. Por quantos átomos de alumínio você passa? Por 50.000 átomos de alumínio. Isso é muito átomo, né? Ou seja, quer dizer que o átomo é muito, muito pequeno. Porque na espessura de uma folha de alumínio, que é mínima, né? Mal dá para você visualizar essa espessura, tem 50.000 átomos de alumínio. Isso mostra que os átomos são muito pequenos, existem átomos menores e átomos maiores que os átomos de alumínio, mas, de qualquer forma, eles são muito pequenos. Apesar de serem pequenos, é possível estudar como é a estrutura do átomo, ou seja, o que tem dentro do átomo. Bom, existem duas regiões no átomo, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo existem prótons e nêutrons. Prótons são positivos, nêutrons não têm carga. E em volta, elétrons. Os elétrons encontram-se na eletrosfera e eles estão deslocalizados. Então, essa segunda imagem mostra isso de forma mais clara. O núcleo, que tem as partículas positivas e neutras, em volta os elétrons, que não estão seguindo órbitas fixas, como se fossem planetas em torno do Sol. Isso é um modelo inadequado. Existem muitas imagens aí na internet com esse modelo. Ele pode ser útil para algumas coisas, mas a gente tem que entender duas coisas nesse modelo. Em primeiro lugar, o átomo ele não é um disco, ele tem formato esférico, ele tem 3 dimensões. E segundo, que os elétrons não estão seguindo órbitas fixas determinadas, como se fossem objetos em torno de outro objeto. As partículas muito pequenas, como nêutrons, prótons e elétrons, seguem uma física diferente, que é a física quântica. Bom, mas o que vocês precisam saber? Vocês precisam saber que a quantidade de prótons no núcleo, é chamada de número atômico, caracteriza cada elemento químico. Então, por exemplo, 6 prótons é o carbono. Se tem 6 prótons, é carbono. Se é carbono, tem 6 prótons. Um elemento com 7 prótons, por exemplo, não é mais o carbono, é o nitrogênio. É claro que a quantidade de prótons não fica mudando, né? Nas reações químicas, a quantidade de prótons de cada átomo se mantém. Quando ocorre mudança da quantidade de prótons, são nas reações nucleares, que até são estudadas na química, mas de uma forma um pouco separada. Isso é mais um estudo da física, quando ocorre mudança do número atômico, ou seja, transmutação de um elemento para outro. Então, a gente vai dar prioridade para a estrutura eletrônica, ou seja, como é que os elétrons estão distribuídos em torno do núcleo. Isso sim importa para a química. Como os prótons estão distribuídos no núcleo, organizados, não importa muito para a química. Aliás, não importa nada, porque o núcleo está, digamos assim, protegido pelos elétrons, a interação de átomo com átomo ocorre através da eletrosfera. O núcleo está lá, meio que isolado, conta muito, aliás, conta totalmente, né, a quantidade de prótons que caracteriza o elemento químico, mas não importa como esses prótons e nêutrons estão isolados, a quantidade de nêutrons ela varia de elemento para elemento. Por exemplo, o carbono normalmente tem 6 nêutrons e 6 prótons, mas existem carbonos com 7, com 8 nêutrons. Só que isso, em muitos casos, gera elementos radioativos, muitas vezes não são encontrados no dia a dia. Então, esse estudo é da física, é mais da física, também é estudado na química, mas o nosso foco agora é como esses elétrons estão distribuídos em torno do núcleo. É isso que importa para a gente, ou seja, a estrutura eletrônica. Então, uma vez sabido que a gente vai estudar elemento por elemento, a gente vai pegar um elemento número atômico Z e vai considerar que a quantidade de elétrons é a mesma. Por exemplo, se a gente vai estudar a estrutura eletrônica do carbono, o número atômico do carbono é 6, como eu já disse. Então, a gente vai pegar 6 elétrons e a gente vai ver como esses elétrons estão distribuídos em torno do núcleo, como é a estrutura eletrônica
desse carbono. Isso vai ser muito importante para entender as ligações químicas. Para entender as ligações químicas e a estrutura da matéria. Por que o carbono forma tantos compostos, como ocorrem essas ligações, isso tudo só pode ser entendido depois que você entendeu a estrutura eletrônica dos elementos. Então, gostaria de mostrar para vocês essa comparação de 3 aspectos aqui do volume do núcleo em relação ao total do átomo, do diâmetro do núcleo em relação ao total do átomo e da densidade. Vamos primeiro para o volume. O volume é quanto espaço ocupa o átomo como um todo e o núcleo. Então, para isso, vamos usar a seguinte comparação. Vamos imaginar que o núcleo tenha um volume de 1 litro. Então, a eletrosfera, ou seja, o total do átomo, vai ter 100 trilhões de litros. Bom, o que é esse volume, 100 trilhões de litros? Seria o volume de uma piscina, muito mais. 100 trilhões de litros significa 100 quilômetros cúbicos, no caso de água, né? Isso é 2 vezes o volume da maior represa brasileira, que tem em torno de 50 quilômetros cúbicos. Então, se o núcleo tivesse o volume de 1 litro, o átomo todo ocuparia o volume de água de 2 represas, de 2 das maiores represas do Brasil. Então, o núcleo é muito, mas muito menos volumoso do que o átomo como um todo. E o diâmetro? O diâmetro é a distância de um lado ao outro do átomo. No caso, o átomo você pensando como uma esfera, não como um disco. Se o núcleo tivesse medida 1, a eletrosfera teria medida 50.000. Bom, aí fica fácil a comparação. Vamos imaginar que seja 1 milímetro, 50.000 milímetros. Quanto é isso? 50 metros. Então, imagina 1 milímetro, aquela menor escala da reguinha. Esse é o diâmetro do núcleo. O átomo seria 50 metros. Olha só, é uma quadra de futebol grande, né? Um campo de futebol grande, 50 metros, comprimento. Beleza? Então, o diâmetro e o volume do núcleo são muito menores do que o total do núcleo. Ora, se a quantidade de prótons e nêutrons é a mesma quando a gente vai estudar o átomo neutro, né? Voltando aqui, né? Então, significa o quê? Que no núcleo, por exemplo, do carbono, eu tenho 6 prótons e 6 nêutrons, todos eles concentrados aqui nesse volume de 1 em relação a 100 trilhões. Então, isso quer dizer que a densidade do núcleo é muito elevada, porque eles estão todos concentrados aqui. E na eletrosfera, os elétrons estão espalhados, então tem uma densidade muito baixa. Densidade é a relação entre massa e volume. Né? Por exemplo, você sabe que o algodão, a espuma tem uma densidade baixa, os metais têm uma densidade elevada. Esse é o significado de densidade. Agora, no caso do átomo, a densidade do núcleo é muito mais elevada do que a densidade da eletrosfera. Tá bom? Então, voltando ao que eu tinha falado, os elétrons eles estão em movimento em torno do núcleo, mas eles não estão em órbitas localizadas. Então, essas imagens aqui que eu peguei na internet, né, a maioria delas não está em português, aqui as legendas, mas tudo bem. Então, veja bem, aqui o núcleo ele está muito pequeno, né, muito grande, né, em relação ao átomo, né, absurdamente grande, de acordo com uma comparação mais realista, né, em todos os casos. E os elétrons, aqui, nesses 2 exemplos aqui, o núcleo parece mais um disco, né, ou um sistema solar, o que é totalmente falso, porque tem que imaginar como uma esfera. Aqui, dá um pouquinho a impressão de que eles estão se movimentando em várias direções, dá uma ideia mais de esférica, né? E os elétrons, né, em relação ao núcleo, né, muito grandes, né? Apesar de que a gente não sabe muito bem qual é o tamanho relativo de elétrons e prótons, né? Mas, de qualquer forma, eles teriam que estar muito afastados do núcleo, né? Então, essas representações, elas têm o significado, para lembrar que prótons e nêutrons estão no núcleo, elétrons em volta, que prótons têm carga positiva, no caso aqui está em vermelho, né? Aqui no caso está em azul, mas varia de cada representação. Então, para diferenciar prótons e nêutrons, usam-se cores diferentes, e os elétrons aqui, mas de uma forma muito presa, né? Os elétrons não estão presos a órbitas, eles estão se movimentando. Eles estão, de certa forma, acoplados a níveis de energia, que é o que a gente vai estudar a seguir. Então, cada elétron que vai entrando, ele tem um nível de energia que ele pode ser determinado.
e é isso que a gente vai determinar, os níveis de energia. Então, a gente não tem que pensar camadas eletrônicas, pode até falar, mas sabendo que esse termo camada se refere a níveis de energia que a gente vai estudar. E esses níveis de energia, a maneira com que eles são organizados, reflete, ou melhor, a tabela periódica foi montada em função disso também, né, das propriedades dos elementos químicos, né, e também da forma como eles estão organizados em relação aos níveis de energia. Então, isso que a gente vai estudar. Na revisão anterior, a gente estudou o diagrama de Linus-Pauling, que dá a ordem de preenchimento, né, uma ordem teórica, né, que nem sempre é obedecida. Agora, a gente vai ver essa ordem pela tabela periódica e utilizando uma nomenclatura especial, que é chamada nomenclatura condensada. Então, está aqui a tabela periódica com o hidrogênio e o hélio separados, porque é o primeiro período. A gente vai ver que é um pouco diferente. Então, o hidrogênio ele tem um elétron, que está no subnível S, então a distribuição dele é 1s1. Então, hidrogênio, número atômico 1, configuração eletrônica, 1s1. Ou seja, ele tem um elétron na única camada dele, e esse elétron está no subnível S. O hélio ele tem 2 elétrons, o número atômico dele é 2. Esses 2 elétrons também cabem no subnível S. Então, está aqui a distribuição dele, 1s2. Então, o hidrogênio tem um elétron na primeira camada, primeira e única. O hélio tem 2 elétrons na primeira e única camada. O hélio é o único gás nobre que tem essa distribuição. Os outros todos vão ficar com 8 elétrons na camada mais externa. Mas como o hélio é o número 2, ele não tem 8 elétrons. Então, os 2 elétrons dele ficam nessa camada S. Vamos seguir, então, pegar o elemento número 3, que é o lítio. Onde fica o lítio? Lítio é segundo período, agora a gente está estudando o segundo período, grupo 1. Está aqui o lítio. Aqui localizado nessa tabelinha que eu apresentei para vocês na revisão passada. Então, grupo 1, quantidade de elétrons 1 também. Essa é a distribuição eletrônica geral dele. Ele vai terminar em S1. Você pode ver por aqui ou por aqui. Então, como fica a configuração dele? 1s2, 2s1. Esse 1s2 é porque ele distribuiu um elétron aqui, depois distribuiu mais 2. Para 3 elétrons, ele teve que colocar 2 elétrons na primeira camada, no subnível S. O terceiro elétron já entra na segunda camada, subnível S, então é 2s1. 2 mais 1 dá 3, que é o número atômico dele. Agora, a novidade aqui é o seguinte, eu vou ensinar para vocês uma outra maneira de representar essa distribuição. Em vez da gente escrever 1s2, a gente vai substituir 1s2 pelo símbolo do hélio entre colchetes. Por quê? Porque justamente a distribuição eletrônica do hélio é 1s2. Aqui parece não fazer muita diferença. Em termos assim, essa aqui é a notação condensada, mas não faz muita diferença. Mais para frente, nos elementos com mais elétrons, vocês vão ver que faz bastante diferença essa notação condensada. Então, aqui, o lítio, né, ele tem 2 elétrons na primeira camada e 1 elétron na segunda camada, que é a última. Por isso que, do grupo 1, todos os elementos do grupo 1 têm 1 elétron na camada mais externa. Próximo elemento é o berílio, número atômico 4, do grupo 2, ele está localizado aqui. A gente sabe que ele vai terminar em S2, por aqui ou por aqui. Então, no caso, ele termina em 2s2. Só que antes disso ele passou, a gente teve que preencher os subníveis menos energéticos. 1s2, 2s2. 2 mais 2 dá 4, que é o número atômico dele. E a gente pode substituir o 1s2 pelo símbolo do hélio entre colchetes. Essa é a notação condensada, que vocês vão ver que vai fazer mais sentido no terceiro período. Então, 2 elétrons na primeira camada, 2 elétrons na segunda camada, total de 4. Segundo período, boro, grupo 13. Então, aqui já entra o subnível do tipo P. Como é a distribuição dele? 1s2, 2s2, porque eu tive que preencher primeiro o subnível S da segunda camada, do segundo nível, né? E mais um elétron aqui no P, total de 3 elétrons na última camada, mantendo os 2 elétrons anteriores na primeira camada,
que eu posso representar aqui, a configuração dele, em vez de escrever 1s2, eu coloco o símbolo químico do hélio, que é o gás nobre. Esse tipo de distribuição é chamada condensada ou de cerne de gás nobre. Cerne o que é? Em vez de eu escrever a configuração, eu escrevo o símbolo químico correspondente ao gás nobre. Então, vamos agora para o último elemento do terceiro período, que é o neônio, com 10 elétrons. Ele é um gás nobre, está no grupo 18. A configuração eletrônica dele é S2P6, só que antes disso tem um S2, que a gente pode substituir pelo hélio. Então, a configuração eletrônica dele condensada é hélio, 2S2, 2P6. Neônio. Ele tem 8 elétrons na última camada, como todo gás nobre, à exceção do hélio, que tem 2, né, como eu já expliquei. Então, essa é a notação condensada dele. Vocês vão ver que no terceiro período, isso vai fazer muita diferença. Em vez de eu escrever toda a configuração 1s2, 2s2, 2p6, para aí chegar no terceiro período, a gente já vai direto para a configuração da camada mais externa, a camada de valência. Então, o próximo elemento aqui é o sódio, com número atômico 11. Ele está localizado no terceiro período, grupo 1. Olha só como é fácil agora a configuração eletrônica do sódio, utilizando a notação condensada. Em vez de eu escrever 1s2, 2s2, 2p6 e aí fazer 3s1, não, eu escrevo simplesmente neônio, entre colchetes, 3s1, porque neônio foi a última configuração que eu fiz, o último gás nobre que eu utilizei. Então, neônio, colchetes, 3s1. Essa é a configuração eletrônica condensada. Fácil, né? Isso significa que ele tem 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda e 1 elétron na camada mais exterior. A única desvantagem da configuração eletrônica condensada é que eu não sei, é que eu não tenho mais essa informação aqui. Isso aqui eu peguei, vamos voltar aqui, eu peguei da configuração do hélio, desculpa, do neônio, né? Que é o que tem 10 elétrons. 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada. Então, vamos voltar aqui. Então, agora, o 3s1 significa que ele tem 1 elétron na última camada, e isso eu posso tirar diretamente daqui. E M por quê? Porque é a terceira camada. KLM, terceira camada, terceiro nível de energia. Então, vamos agora para um último exemplo, que é o argônio, que é o último elemento do terceiro período. Então, a configuração eletrônica do argônio, está aqui o argônio, embaixo do neônio, a configuração eletrônica dele é a configuração do neônio, seguido de 3s2, 3p6, que ele tem 8 elétrons na última camada. Então, essa configuração eletrônica condensada é muito simples. Em vez de eu ter que passar por todos os subníveis e níveis, 1s2, 2s2, 2p6, para aí colocar 3s2, 3p6, eu vou diretamente para o que interessa, que a camada externa, a camada de valência, é aquela que vai permitir a interação de átomo com átomo. É essa que interessa para a química, né? Então, a configuração eletrônica condensada é uma grande vantagem. E ela aparece muitas vezes em vestibulares, ela aparece em livros de química. É preciso entender esse tipo de notação, que significa Ne entre colchetes, a configuração eletrônica do neônio e o que segue a seguir. Então, como atividade de fixação, eu vou pedir que você complete a tabela com a configuração eletrônica e a quantidade de elétrons por nível de energia, utilizando a notação condensada, como, por exemplo, né, se fosse desse elemento aqui, configuração eletrônica do neônio, 2s2, 2p2. Está aqui a tabela. Alguns desses elementos eu já apresentei nesse vídeo, né? Então, aqui você coloca a configuração eletrônica condensada. No caso do hidrogênio, não tem gás nobre anterior. No caso do hélio, não tem gás nobre anterior. No caso do lítio, em seguida, você já pode colocar a notação em colchetes do gás nobre anterior. E aqui a distribuição por níveis de energia, né, que você vai preenchendo, pegando a informação e sempre acrescentando elétrons. Aqui até o neônio, que é do segundo período, e aqui do terceiro período do sódio ao argônio. É isso, pessoal. Bons estudos, aguardo um retorno.